Fala pessoas, dia 7/2, quarta-feira, e vamos às notícias que todo dia é dia de briga. Por quê? Começou. O ano começou com as tretas, mas por enquanto Pacheco tem ajudado o Lula. Pacheco ajuda Lula, vai segurar vetos e irrita o Centrão. Presidente do Senado vai protelar a análise de veto a pagamento obrigatório em até 30 dias. O governo quer ganhar tempo para evitar o desembolso até o fim do primeiro semestre. O pessoal aí, da Câmara querendo dinheiro para ser gasto aí nas eleições, todo mundo com pressa, mas aí Pacheco vem incomodando, vai irritando o Centrão, ajudando o Lula, por enquanto, tá? Porque se continuar aí, pode ser que o Senado tenha que enfrentar o Executivo também, assim como ele tenta enfrentar o STF, que é o Judiciário, tá? Lira sinaliza a retaliação e ala do PSB tenta voltar ao bloco do presidente da Câmara. Então Lira fala de retaliação, o pessoal tenta aí, vamos dizer, ficar do lado do Lula, mas o Lula sinaliza que pode ter problemas, o pessoal tenta voltar, enfim. Tendo brigas, as brigas são reais e Lula se irrita com Lira e cancela a reunião ao perceber chantagem, Seria que o Lula falou, não, eu vou ficar recebendo ele para, vamos dizer assim, ficar aí discutindo, querendo cabeça de ministro, e falou que tinha já arrumado tudo pro encontro e cancelou, tá? Então parece que as coisas são reais. Maioria do Congresso assina manifesto contra a medida provisória da reoneração. Randolph aí, que é o líder aí do governo, todo preocupado. Antigamente ele era todo assim mais confiante, agora ele tá com um olhar um pouco mais ressabiado, as coisas não estão fáceis. E aí o Lula tenta correr atrás de Zema, por exemplo, que pede reunião privada com o Lula em Belo Horizonte, e Zema falou que não teme reação bolsonarista após confirmar que subirá em palanque de Lula, assim como fez o Tarcísio. Então os caras estão sendo políticos, mas vamos ver se realmente eles não ligam tanto assim, porque lá na frente começa, mas o povo esquece, vamos ver como é que fica. Rolê aleatório, PT e Temer são homenageados no mesmo dia na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aquela coisa, a coincidência aconteceu após uma discussão intensa na CLDF entre deputados da esquerda e da direita, só que aquela coisa, Temer e PT é mais ou menos o que a gente tem hoje no mundo, na questão até geopolítica, tá? O Temer foi vice do PT, foi vice da Dilma, O PT chama ele de traidor, de golpista, mas ao mesmo tempo eles são homenageados no mesmo dia, todos eles aí se toleram, assim como hoje os Estados Unidos toleram a China, e eles sempre tiveram planos aí por debaixo dos panos, tá? E Lula diz, mega empresários cada vez que vão na presidência só querem saber de bilhões, pedindo bilhões. Você sabe o que é bilhão? Pois é, eles pedem bilhão. E ele fala, veja se os pobres têm dívida, fala que os pobres não têm dívida, Talvez não tenha dívida porque falta dinheiro, porque dívida é o que mais tem, endividamento atinge 76% das famílias brasileiras, aponta CNC, Mas ele diz que não. Eu cheguei a postar isso no Twitter, mas tem só apenas 2.000 impressões, mesmo tendo uma conta de mais de 200 mil seguidores, Mas a real é, governos de esquerda são para os ricos. Amigos do rei ficam mais e mais milionários ou bilionários. A população pobre só não tem mais dívida por falta de dinheiro. Não tem alcance, mas quando eu posto algo em relação, a questão do Putin, Elon Musk, aí tem 8.000 impressões, o que é pouco ainda, tá? E foi uma crítica, porque é aquela coisa, Hoje o mundo, ele está dividido entre os revolucionários, a resistência, que se chamam de anti-woke, mas usa apenas para tentar alcançar aí um capital político, um poder, e os globalistas, que também são uma via completamente errada para chegar ambos ao socialismo. E a gente ferrado. E aqui no Brasil, muitos tolos ficam do lado de A ou de B, como diz aqui um comentário muito bom, para quem tem um pouco de noção do que está acontecendo, isso é só uma pequena demonstração que não tem mais via correta. Os dois caminhos nos levarão ao regime socialista. Triste fim para o Ocidente, cheio de homens fracos e corrompidos ocupando cargos importantes, 46 minutos, uma curtida. Você percebe o quanto é difícil o Twitter hoje, porque aparentemente alguns perfis que tentam abrir os olhos para a população, tipo, esse lado aqui, se diz muito bom, conservador, é comunista. Aquele lado lá que parece também ser salvador, é um lado globalista que tem muita coisa ruim. Coisa boa no mundo hoje, tem pouco, inclusive pouco alcance, tá? Quem quer falar a verdade ainda continua sendo bastante difícil. Nenhuma mulher quer namorar com um ajudante geral, diz Lula, e vai batendo em pobre, Pai dos pobres não cansa de humilhar os pobres, tá? Mas se for mega empresário, pode pedir bilhão, Porque pobre não tem dívida, Não tem dívida, mas pelo visto também não tem mulher, Aqui, Lula escolhe juiz eleitoral que vai julgar cassação de Moro no Paraná. Lula escolheu o advogado que vai integrar o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e já chegará julgando o mandato do Sérgio Moro. Sérgio Moro perdeu, É aquela coisa, resolver
resolveu aí sair do meio do governo do Bolsonaro, aparentemente parece que tinha muita força, e a força dele vai ser completamente anulada aqui pelo o seu algoz, né, que sinceramente voltou ao poder. E aí, como é que fica a situação? Dino sobre Bolsonaro e STF, não há impedimento para julgar o ex-presidente nem o 81, então os caras vão correr livre, leve e soltos, vamos ver o que eles vão fazer. Boné do CPX e piada com Janja, Lula encerra a agenda do Rio com evento no Alemão. E aí você tem que se perguntar, você sabe o que é CPX, né? Você sabe o que é esse boné aqui? Não sei se você sabe, pois é, né? Muita gente ainda não sabe. Entenda o que é per se programa que o governo Lula quer encerrar, hein? Adivinha o que ele quer encerrar? Era um programa, né, que o Bolsonaro colocou aí para ajudar as empresas, né, durante a pandemia. Ele quer encerrar porque tinha isenções ali das alíquotas, ou seja, mais imposto para o brasileiro. TCU fará auditoria e empréstimo de 1 bilhão do Banco de Dilma. Olha só que interessante, né? 1 bilhão de dólares, tá? É 1 bilhão de dólares. Será como é que a gente vai pagar isso aqui? TCU vai fazer auditoria e não vai ter nada, né? Voo da FAB, agenda casada em reembolso. Como os ministros de Lula foram ao casamento de Bruno Dantas, tá? Então, é uma festa, né? A FAB virou aí o Uber de político, que não é barato, 70 mil aos cofres públicos, tá? É muito mais chique, né? Do que até um voo aí na classe executiva, tá? Então, é muito mais, assim, confortável, mas muito mais caro aos cofres públicos, você paga. Mas se fosse o governo Bolsonaro, era um chororô, tava todo mundo muito revoltado. Mas aqui o governo de esquerda pode tudo, né? Diretor da OMS passa pano para o governo Lula sobre dengue. O Tedros diz que a crescente da dengue no Brasil faz parte do aumento de casos da doença em escala global, não tem problema nenhum. Se fosse o Bolsonaro, seria a maior catástrofe da Terra, né? Como o DiCaprio, que faz post sobre enredo de Salgueiro em defesa do povo Yanomami, tá todo mundo lá com muitos problemas, falamos aqui das mortes, tá? E aí, pessoal, aqui ó, alguém avisa ele que o desmatamento e as queimadas aumentaram o dobro na Amazônia, mas ele não vai mais falar isso, né? Vai fingir que nada aconteceu. Os Yanomamis morrendo e o melhor jeito de lidar com isso é fazendo um samba enredo e fazendo um post. A hipocrisia que todo mundo gosta bastante. Custo da cesta básica sobe em 16 capitais em janeiro, tá? E é isso aí que temos. Tome-lhe, porque acreditaram, fizeram L. Lula sobe o tom contra o Bolsonaro, maluco, aloprado, ignorante, todo tipo de discurso, desesperado, não sei o porquê, sendo que Bolsonaro tá lá, muitas vezes não tá fazendo nem muita coisa, tá só aí andando de jet ski, pescando, né? Tem aí umas visitas da PF, tem a PF na cola dele, o pessoal ainda tem esse desespero, esse talo todos os dias, acabar dando mais a Ibope ainda, né? Áudio mostra a coação de servidores para irem a evento de Lula no Rio, tá? O que acontece? Você vê, olha, tem gente no evento do Lula, tem, porque o áudio de uma reunião de servidores da cidade de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, aponta que o prefeito do município, Vaguinho, marido da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, obrigou funcionários da prefeitura a irem ao evento de Lula que ocorreu nesta terça-feira no município da Baixada Fluminense. O pessoal foi lá buscar remédio, algumas coisas, e não tinha ninguém. Por quê? Porque o Lula foi lá. Olha só que interessante. Aí, é por isso que tem gente. Cadê os apoiadores? Cadê os 60 milhões de votos? Precisa fazer isso? Lula se reunirá com o secretário-geral da ONU e presidente da Autoridade Palestina durante a visita à África, país do BRICS, para falar da Palestina, e Israel nada, né? Você sabe o lado, né? É aquela coisa. Nenhum lado, vamos dizer, é perfeito, mas sempre tem um lado pior, tá? O mundo está entrando em uma era de caos, alerta secretário-geral da ONU, né? Ainda mais ele aí tendo um encontro com o Lula, tá? Por isso que eu falo, tá realmente. Mas o principal motivo de todo esse caos é que eles querem pegar o mundo e diminuir, né? Nivelar um nível Brasil. O mundo inteiro vira um paizão de terceiro mundo, tá? E a ONU é culpada disso também. Opositora de Maduro recebe apoio parlamentar dos Estados Unidos para a candidatura à presidência da Venezuela, né? Apoio parlamentar, né? Fazer o que realmente deveria ser feito, não fazem. Ficam só ameaçando e o Maduro dando risada, que o cara é ditador, faz o que ele quer. Já imaginou viver sem as redes sociais? No Turcomenistão, elas são proibidas. Olha que coisa mais linda. Aqui no Brasil pode ser que aconteça a mesma coisa, já que as Big Techs são um grande mal, né? Sebastião Pinheira mandou passageiros pularem antes de queda de helicóptero. Olha só a história como foi, tá? Ele estava tentando controlar aí, ele falou, pulem vocês primeiro, porque se eu pular junto, o helicóptero vai cair em cima de todos nós, né? Então o que foi? Ele segurou o helicóptero, alguma falha técnica aconteceu, não caiu de imediato, não foi, vamos dizer assim, uma falha da pessoa, não bateu em nada, então ele estava ainda com um pouco de controle da aeronave, e ele falou, pulem, que vou segurar para não cair em cima de vocês e machucar vocês, e depois ele pularia, né? Só que aconteceu que teve um problema no cinto, aparentemente ele ficou preso, né? E o helicóptero afundou na água e ele morreu afogado.
Tá? O cara foi um herói, né? Salvou as pessoas, teve sobreviventes, porque ele conseguiu segurar a aeronave. Complicado, né? O que aconteceu nesse helicóptero? Disney, a atriz disse que foi demitida por ser de direita e abre processo com a ajuda do Elon Musk e tal, a Gina Carano, que é aí do Star Wars, né? E o pessoal, olha o que ele fala, foi por causa de política, mentira, fala um monte de merda que direitista fala e depois culpa política, né? A fala dos caras. Então, se falar merda esquerdista, pode tudo. E pode mesmo. Na verdade, se você falar merda esquerdista, você é protegido de todas as formas, no mundo todo. Por isso que eu falo, o mundo está um caos, como diz o secretário da ONU, porque foi imposto esse caos, tá? O que é errado é o certo pros caras, né? No mundo todo estão querendo fazer um Brasilzão, tá? CGU determina a demissão de Weintraub da Unifesp por abandono de cargo, mas é lógico, pra que ele vai querer dar aula se o Bolsonaro deu aí um cargo para ligar mais de 100 mil dólares nos Estados Unidos? Não vai mesmo, aí é complicado, né? O Weintraub aí sempre com muitas vantagens e ainda amargurado, né? Ainda tá chateado aí, fala os negócios contra a direita e tal, eu não entendo muito bem. Pessoal, muito obrigado pela visita de vocês, pelo carinho. O pessoal falou, não, mas só essa quantidade de minutos, tem que fazer um vídeo maior. Não adianta, pô, o pessoal não anda assistindo, não assiste, né? Se eu pudesse, eu faria vídeo de 5 minutos, só é mais, tá? Porque tem muita coisa que eu quero falar, que eu me revolto de muitas coisas, tá? Pessoal, muito obrigado pela visita, quer ajudar o canal? Tem um link da Amazon aí, na descrição e no comentário fixado, você clica, navega, compra e ajuda o canal, não precisa fazer mais nada, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.